Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez e continuamos aqui o nosso assunto de filtros. Ele é muito extenso porque o sistema ele tem inúmeras formas, né, de você estar fazendo a configuração e a aplicação de filtros. Então a gente precisou de fato, né, picotar em vários vídeos menores e mais, né, trabalhar de forma extensa aí o assunto de cada vídeo para que a gente forme realmente, né, usuários avançados em termos de filtragem de apostas, tá bom? Então, este videozinho aqui, nós vamos falar sobre o filtro de grupos, tá bom? É a primeira abinha aqui dos nossos filtros, certo? E aproveitando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse conteúdo bacana aqui no seu grupo de apostas, familiares e amigos. Tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? Muitos nem sabem que é possível gerar apostas já prontas, né? Com aquelas condições que a gente imagina, beleza? Este é que é o propósito da filtragem, tá bom? A gente não precisa pegar, por exemplo, um arquivo com todas as combinações, tá, da Mega, né, e nele aplicar os filtros. Eu já posso configurar meus filtros e aplicar numa combinação aonde vai gerar todas as combinações possíveis para que somente aquelas que atenderem as minhas condições sejam aceitas. As demais serão jogadas fora, certo? Então eu não preciso ter um arquivo gigante com todas as 50 milhões. Eu tenho certeza que o programa tem a capacidade de gerar todas as combinações da loteria que eu quero. Ele vai passar por cada combinação pelos meus filtros e se essa combinação for aceita, ela vai para o meu arquivo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que vem a ser um filtro de grupo de dezenas? Bom, primeira coisa a falar aqui é: você lembra lá quando você estava no colégio que você aprendeu conjuntos? Pois é, grupos nada mais são do que conjuntos. Nós temos aqui, por exemplo, olha, um conjunto unitário, somente com a dezena 25, o qual eu chamei de indesejáveis, tá bom? A gente vai falar sobre isso aqui. Eu tenho um grupo com duas dezenas, chamadas dezenas gêmeas da Lotofácil, né? Gêmeas porque elas têm os dois dígitos iguais, e na Lotofácil só existem essas duas, beleza? Eu tenho o filtro de grupo da moldura, né? Então eu dou o nome, digo quais são as dezenas do grupo, digo que tipo de filtragem eu quero que ocorra neste grupo, né? Informa a quantidade mínima e máxima, certo? Que vai ser analisada aqui. E se tiver neste intervalo aqui de quantidade que eu estabeleci, o que é que eu vou fazer, tá? Então, lendo da esquerda para a direita eu habilitei o filtro ou não habilitei? Porque o filtro que não está habilitado, ele existe, mas não está sendo aplicado. Aqui ele está habilitado, ele será aplicado sempre que você utilizar o filtro. Pode ser aqui é para aplicar o filtro em um arquivo de apostas, pode ser aqui, que é gerando as apostas, né, aleatórias, mas aplicando filtros, certo? Aqui eu estou desaplicando, aqui aplicando. Pode ser aqui em combinações, fechamentos matemáticos, quando eu entrar, colocar aqui, ó, aplicando os filtros, e também pode na combinação cartesiana, tá bom? Então, aonde eu gero apostas no sistema, eu posso aplicar meus filtros, quaisquer que sejam, grupos de dezenas, condicionais e outros que venham a surgir, tá bom? O sistema foi desenvolvido desta forma, tá ok, pessoal? Então, quando eu vou criar um grupo desse aqui, é um detalhe, né? Isso aqui é uma tabela, tá? Por ser uma tabela, se eu clicar aqui nos títulos da tabela, ele reordena, tá bom? Então, se eu clicar uma vez, a setinha para cima está ordenado, né, alfabeticamente, tá bom? Aqui, se eu clicar de novo, continua alfabeticamente, só que agora do maior para o menor, beleza? Se eu clicar aqui nas dezenas, ele vai ordenar aqui como se fosse texto, tá? Ele lê isso aqui como se fosse um campo de texto. Então, ele vai ordenar sempre as dezenas começando com 0, depois com 1. Aqui em cima que tiver a menor quantidade,
né? Aqui, essa aqui está aqui embaixo porque é 01, depois vem 06. Aqui estão 01, 02, enfim. Isso aqui é uma ordenação de texto, tá? Se eu quiser, tá? Aqui é ordenação por tipo, né? De filtragem, tá bom? Então, as colunas, elas são ordenadas. Nem sempre, nem todas, né? Fazem sentido eu estar clicando. Eu fiz isso aqui porque às vezes eu quero procurar um filtro pelo nome, então fica mais fácil eu clicar por aqui. Ou se eu quiser saber todos que estão habilitados, é melhor eu dar um duplo cliquezinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, menor para maior é não habilitado para habilitado. Se eu clicar novamente é habilitado para não habilitado. Tranquilo? Uma particularidade aqui. Quando estiver ordenado por esta coluna habilitado aqui, se eu habilitar todos ou desabilitar todos, ele vai fazendo um por um cada vez que eu clico aqui, tá? Não me perguntem por quê. É o comportamento aqui, pelo menos nesse campo verdadeiro e falso, se tiver ordenado aqui, tá? O verdadeiro e falso, beleza, pessoal? Então, ó, se eu pedir para desabilitar todos, ele desabilitou, né, um e não deu continuidade. Agora, se eu clicar em outra coluna qualquer, agora está em ordem de nome, né? Aqui eu tenho esse aqui, habilitado, os gêmeos e os mágicos. Se eu pedir para desabilitar todos, ele de fato desabilita todos, tá bom? Essa é uma particularidade que eu passo para vocês aqui. Muito provavelmente por aqui ser um campo verdadeiro e falso. Eu não sei bem qual é a lógica que ele aplica para ele não seguir tudo aqui, tá bom? Então, se eu clicar aqui agora, habilitar todos, eu, de uma vez só, estão todos eles habilitados. E se eu aplicar os filtros, ele vai, muito provavelmente, não vai gerar aposta alguma, porque deve ter filtro aqui, ó. Contagem mínima de 00, aceitar. Então, como é que uma aposta que vai ter nenhuma, né, dezena na coluna 1 vai ser aceita? Também na coluna 2 vai ser aceita, também na coluna que está tudo zerado, tá? Geralmente, quando você instala pela primeira vez, esses filtros já estão com alguns valores de testes que foram feitos aqui, tá, em laboratório quando estava desenvolvendo o sistema, tá bom? Mas você altera esses valores sempre para os valores que você desejar, beleza, pessoal? E sempre que a gente aplica filtros, a gente começa desabilitando todos, que é para a gente não esquecer, né, que ficou um habilitado e esse filtro pode eliminar mais as postas do que eu que deseje, de fato, ou ele pode entrar em conflito com outro tipo de filtro, tá? Acontece muito, principalmente com quem não tem muita desenvoltura, experiência com filtros, tá? Que é, por exemplo, pedir 5 dezenas na coluna 1, certo? E aí eu sei quais são as 5 aqui, e aí depois eu boto a dezena 1 como uma dezena indesejável. Pô, como que eu vou conseguir atender? Eu estou dizendo que eu não quero a dezena 1, ela é indesejável, mas eu também estou dizendo que eu quero as 5 dezenas da coluna 1. Isso aqui vai gerar aposta nenhuma, porque toda aposta aqui, passar por um, não passa pelo outro. Tranquilo, pessoal? Bom, então vamos lá, né? Como é que você já recebe o programa com alguns filtros, tá? Que são os mais básicos, linha, coluna e tal. Pô, Márcio, eu quero criar aqui um filtro da diagonal, ou então do X. Como é que eu faço? Não está aqui. Simples, ó. Botãozinho novo, certo? Você vai clicar, vai criar um novo filtro. Qual é o nome do filtro que você quer dar? Vou botar aqui, ó, X. Vou chamar ele de X, tá bom? E eu estou criando um filtro nessa hora, não faz muito sentido eu criar ele desabilitado. Então, se eu estou criando, eu vou criar habilitado, mas eu poderia criar desabilitado, deixar ele aqui e usar quando necessário, tá? E aqui, ó, eu vou apagar, né? Porque eu cliquei um novo, quando eu dei um duplo clique ali, não foi? Foi, né? Deixa eu botar aqui novo. Só um minutinho, limpar, cancelar. Bom, novo. Agora sim. Então, voltando aqui, ó. Vou chamar ele de X. Tá habilitado. Quais são as dezenas? Eu posso botar aqui manualmente, tá? Ó, 01, 02. Primeiro que o X não tem essas dezenas, né? Mas eu estou fazendo aqui didaticamente, tá? Como eu também posso clicar aqui, ó, nesse botãozinho, ele vai exibir aqui para mim. E aí aqui eu pinto o X, certo, pessoal? Olha lá, tanto faz a ordem, porque a ordem aqui não vai interessar, beleza? O sistema coloca aqui as dezenas e no fundo eu tenho que dizer que deste grupo qual é a quantidade mínima e máxima que eu quero analisar e o que, que eu vou fazer quando eu encontrar, né, esta quantidade estabelecida nessa faixa aqui. Né, o que, que eu vou fazer? Vai ser contagem? Então eu vou contar e o que, que eu vou fazer? Eu vou aceitar ou eu vou
rejeitar a aposta, tá? Lembrando que zero, mínimo de zero e máximo de zero é um dado, tá? Então, por exemplo, se eu deixar aqui do jeito que está, o que eu estou dizendo para o sistema? Que o meu filtro do X, ou seja, daqui, né? Se ele tiver, vou afastar para cá, zero dezena, ou seja, não tiver nenhuma dezena do X, né? Uma contagem, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar a aposta, tá? Agora, eu também poderia mudar isso aqui. Eu vou aceitar, né, apostas se tiverem mínimo de zero e máximo de zero do X. Ok? Então, deixa eu ver aqui quantas dezenas. Eu tenho 9, né? 9 de 25 sobram 16. Então, são poucas as apostas geradas, né? Eu vou ter um universo muito pequeno, já que eu estou tirando 9 dezenas. Mas isso acontece, é possível, tá? Então, eu vou clicar aqui. Ele está aqui embaixo, ó, tá bom? Habilitado. Esses campinhos aqui, ó, eles não são, embora entre assim, eu estou tentando, ó, estou clicando aqui em backspace, tá? Del, ó, eles não são editáveis, tá bom? Fica tranquilo que não tem como você alterar. Se você der um duplo clique em qualquer lugar da linha, ele abre o campinho para você editar o filtro de grupo, beleza? O único campo editável aqui é esse aqui de habilitar. Você clica uma vez para selecionar o campo e clica outra vez para desmarcá-lo. Esse sinalzinho aqui, ó, do lado, é porque ele entrou em edição. Basta eu sair do campo, pronto, tá? Aqui o sinalzinho some e aí fica esse indicadorzinho aqui de linha. Beleza, pessoal? Então, só para a gente voltar aqui, eu vou marcar ele novamente aqui. Vou gerar apostas aleatórias, 100, quantidade de 15, aplicando os filtros. E eu tenho que desmarcar isso aqui, porque se eu não desmarcar isso aqui, ele vai tentar gerar o ranking e o ranking ele é gerado com esse filtro aqui, tá? A gente vai ter um vídeo específico só para falar desse vídeo aqui, desse filtro aqui. Então, eu preciso desmarcar esta opção de manter apenas o ranking e não guardar as apostas e vou pedir para gerar apostas aleatoriamente aplicando filtros e aquelas que forem aceitas ficarão aqui no meu arquivo de apostas, tá? Então, estou pedindo para gerar, olha lá. Tá um filtro bem apertado, né? Eu posso vir aqui ó, no painel de filtragem, que já foi objeto de um vídeo, e eu tô vendo que é uma geração. Eu só fiquei com 16 para gerar apostas com 15, tá? E ele está sendo eliminado ali na contagem do X, beleza? Então fica de fato, porque são apostas geradas aleatoriamente, ou seja, eu vou dar uma paradinha aqui, porque ele vai demorar de fato. Por quê? Na hora que eu peço para gerar as apostas, tá? Eu tenho como escolher, por exemplo, para gerar apenas com as dezenas que eu defini no seletor, ou com todas as dezenas da loteria, que no caso é de 1 a 25. Quando eu gero de 1 a 25, deixa eu ocultar isso aqui, ó, mostrar na prática para vocês. Eu vou pedir para exibir o seletor aqui, tá? Ó, ele pode ser arrastado quando eu clico no título. Beleza, pessoal? Quando eu pedir para gerar aqui, ó, sortear, percebam que sempre vai ter uma dezena aqui. É muito difícil, tá? Não sair dezena no X. Tá? Por isso que está praticamente impossível, porque é uma geração aleatória. Tá? Se eu estivesse trabalhando num fechamento matemático, como eu vou trabalhar com todas as combinações possíveis, fatalmente eu ia conseguir, numa hora, passar uma aposta nessa condição. Mas como eu estou gerando aleatoriamente, fica difícil não cair uma dezena do X, tendo em vista uma quantidade grande de dezenas que compõem esse grupo, 9 de 15. Só sobram 16 para eu escolher 15, tá? Mas, se eu pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui, olha. Deixa eu limpar aqui. Eu vou marcar o X aqui. Isso aqui é só para efeito didático, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês o funcionamento. E com o X marcado, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar. Agora eu marquei somente as dezenas que não fazem parte do X, tá bom? Então eu tenho 16. Aí eu vou marcar esse aqui, ó, 17. Vou deixar essas 17 dezenas aqui marcadas, tá? Eu só tenho uma do X. Para quê? Para o sistema gerar apostas, ó, gerar apostas, todas as dezenas? Não, somente com as dezenas que estão definidas aqui no seletor. Então agora é uma geração aleatória, porém utilizando somente as dezenas que estão marcadas, tá bom, pessoal? Estão marcadas. As que não estão marcadas, obviamente, não serão utilizadas, certo? Para gerar essas apostas, tá bom? Eu posso ocultar aqui e mandar gerar. Mesmo assim, ó, ele está caindo agora na soma dos dígitos. Olha eu caindo aqui. Né? O que eu tenho que fazer?
Eu tenho que pegar aqui, ó, nos filtros condicionais, tá vendo? Estava marcado aqui, desabilitar todos. Toda vez que a gente trabalha com filtros, eu tenho que desabilitar todos. E não é só no de grupos, né? Eu comecei a gravar esse vídeo falando daqui, mas esqueci que tinha filtro aplicado aqui, tá? Então, sempre que a gente vai fazer o uso de filtros, é boa prática desabilitar todos os tipos de filtros, tanto os condicionais quanto os de grupo. E na hora que a gente mandar gerar, ficar de olho aqui no painel, né? Porque olhando esse painel aqui eu percebi que tinha mais um filtro sendo aplicado, eliminando as minhas apostas, tá bom? Olha lá. Agora foram geradas, tá vendo? Foram geradas as apostas ali. Deixa eu ocultar aqui, eu cliquei em outro lá, outra abinha. Agora, o que que acontece, né, pessoal? Aqui não tem um tratamento direto para evitar apostas repetidas. Então, eu fiquei com uma quantidade muito pequena, só 17 dezenas, para gerar apostas com 16, certo? E para evitar apostas duplicadas, eu teria que estar fazendo uso de um filtro aqui, ó, dezenas repetidas entre as apostas, que não é objeto, tá, deste vídeo aqui, tá bom? Mas eu só estou explicando que enquanto a gente também não aplicar o filtro de dezenas repetidas, a geração aleatória ela permite, né, a ocorrência de apostas repetidas aqui, tá bom, pessoal? Agora, o que, que eu posso fazer aqui? Eu já tenho 100 apostas no arquivo. Existe aqui uma opção aqui, ó, em outras ações executar, de eliminar apostas duplicadas aqui no arquivo, tá? Eu posso executar, olha lá, ele está varrendo o arquivo, tá bom? E eliminou. Foram encontradas 84 apostas duplicadas entre as 100, tá bom? Se eu quiser exibi-las, ele vai abrir uma abinha aqui com todas elas, né, que foram as apostas duplicadas, tá? Aqui as apostas que restaram e aqui as duplicadas, beleza? Então, feito isso, né, para mostrar para vocês aqui, nós mostramos a aplicação de um grupo um filtro de grupo, beleza? Criado aqui na coluna X, tá bom, pessoal? Agora deixa eu botar aqui os habilitados, ó. Tá vendo? Tá aqui o X, eu vou desabilitar o X, tá bom? Então agora eu não tenho nenhum filtro habilitado. Ah, e um detalhe, deixa eu pegar ele aqui novamente. Aqui, ó, o xizinho, né? Eu criei esse filtro aqui. Se eu quiser saber o comportamento estatístico deste filtro, né? Por exemplo, a contagem de dezenas deste filtro aqui, chamado X, basta eu selecionar qualquer lugar da linha do filtro que eu quiser analisar e clicar aqui, ó, análise gráfica, tá? O sistema vai abrir aqui uma janelinha para eu estabelecer o intervalo de concursos que eu quero analisar. Geralmente utiliza-se todos, mas se quiser usar os últimos 10, basta mudar aqui, tá? Para 2428, por exemplo, né? Porque é o inclusive, beleza? E dá o OK. O sistema exibe aqui um gráfico, tá? De comportamento padrão daquele filtro. Então aqui ele coloca a loteria, o nome do filtro, o tipo de análise e a faixa de concursos analisada, tá bom, pessoal? E olha aí, tá vendo? A gente está vendo que no X tem um padrão aqui entre 5 e 6, mas eu posso estender, né, de 4 a 7, tá? Dezenas no meu filtro chamado X, tá bom? Eu posso também criar outro filtro. Vou limpar aqui, que pode se chamar, por exemplo, o H, né? E aí eu posso brincar, né, pessoal? O H, ele seria aqui com essas dezeninhas aqui, tá bom? É um H, não é? Então a gente pode ir brincando aí, criando filtros conforme eu achar melhor, tá? Eu posso limpar aqui e criar quadrante, né? E aí, enfim, é uma infinidade de possibilidades para você criar filtros de grupos, tá bom? Agora, eu dei um exemplo do X, mas tudo que eu fiz com o X funciona com as dezenas invertidas, com as dezenas intermediárias, dezenas indesejáveis, certo? Tudo aqui funciona. Se a gente for falar de cada um, vai ficar 2 horas de vídeo, tá bom? Então a gente tem que aplicar, né, no nosso conhecimento a analogia, certo? Então, pô, será que o que o Márcio fez com a dezena X com o mágico funciona? Claro que funciona. Somente muda as dezenas, né, do grupo e o nome do grupo, beleza? Um outro detalhe, pessoal, se eu quiser, por exemplo,
no filtro, porque eu tenho a contagem, né? Se eu quiser trabalhar a soma, olha aqui, ó. A soma, tá? Eu vou pegar exatamente esse exemplo aqui, ó, todas as dezenas, tá? Porque eu tenho filtro aqui, o tipo de contagem, né? O tipo de filtragem. Eu posso fazer em cima de um grupo, eu posso verificar a sequência das dezenas, certo? Seria uma coladinha da outra. Eu posso verificar a soma das dezenas deste grupo que eu encontrei. Eu posso verificar a contagem, que é utilizada em 99% dos casos, e eu também posso verificar o intervalo, né, entre as dezenas de um determinado grupo, tá bom? Só que para que o sistema possa aplicar vários tipos de filtragem no mesmo grupo, eu preciso copiar o grupo, né? Então, se percebam que o grupo chamado todas as dezenas aparece aqui uma, duas, três, quatro vezes. Por quê? É o mesmo grupo, com o mesmo nome, com as mesmas dezenas, mas eles têm a análise diferente. Um analisa a sequência, o outro analisa a soma, o outro analisa a contagem e o outro analisa intervalo. Você pode fazer qualquer um desses aqui, sequência, soma, contagem, intervalo, para qualquer filtro que você crie. Agora, não tem sentido para alguns, certo? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, de você analisar, né, a sequência na cruz. Até porque pelo desenho, né, você vai começar a analisar a sequência por onde? Geralmente considera-se da menor para a maior, né? Mas, olha aqui, ó, vamos exibir aqui o seletor para a gente entender isso aqui. Eu vou limpar aqui, né? Então eu tenho a cruz aqui, ó. Por onde que eu analiso a sequência aqui, né? Se eu for analisar a sequência numericamente, da menor para maior, 3, 8 e 11 é uma sequência. Mas no desenho não é uma sequência. Eu venho 3, 8, pulo e venho aqui para o 11, certo? Então, sequência na cruz, assim como intervalo na cruz, e a soma da cruz também, eu pouco ouvi falar soma e nunca ouvi falar sequência e intervalo na cruz, tá bom? Então, sequência e intervalo são filtros mais especificamente considerados quando você aplica em todas as dezenas. Quando você aplica na moldura, né, nos múltiplos de 3, nos pares, tá, pessoal? Esse tipo de filtragem aqui perde um pouco o sentido, mas é possível você aplicar. O que pode acontecer é não encontrar nenhuma aposta que satisfaça uma determinada condição meio diferente que você estabeleceu, tá bom? Filtros não erram. Tenho várias pessoas que me procuram aqui. O programa está com o programa tá com algum problema. Eu configuro meus filtros e não sobra aposta nenhuma. Isso aí é preguiça que a pessoa tem de analisar o próprio filtro que ela cria, né? Que é como eu falei, tem o painel de filtragem, que já foi objeto de um vídeo, que mostra para você aonde estão sendo eliminadas as apostas. E aqui você identifica um gargalo, tá bom? E também tem, por exemplo, ó, vou limpar aqui, tá na prática para vocês. Ó, eu vou botar aqui, ó. Deixa eu ver aqui pelo nome. Então, vou botar aqui, ó, coluna 1, certo? Vou dar um duplo clique aqui, vou habilitar esse filtro e vou dizer que eu quero mínimo de 5, máximo de 5. Ou seja, eu quero 5. Adianta eu pedir 6 aqui, pessoal? 7? Não, só tem 5, então não adianta, né? Tá bom? Então, eu quero mínimo de 5, máximo de 5. Se tiver nesta condição, eu aceito. Quer dizer que se tiver 4, 3, 2, 1, não será aceito, tá bom? Dei OK. E aí eu vou vir aqui nas linhas indesejáveis e vou dizer que a dezena 01, tá? Eu quero mínimo de 0, máximo de 0. Quando indesejáveis é só o nome, tá? Eu poderia botar aqui chuchu, aí botar a dezena 01 e dizer que eu quero deste grupo uma quantidade mínima de 0 e máxima de 0 para poder aceitar a aposta, tá bom? Aí eu dei o nome de indesejáveis, beleza? Porque é isso que acontece quando eu coloco 0 e 0 aceitar. Ou seja, eu estou dizendo que deste grupo, se não tiver nenhuma dezena, eu aceito. Ou seja, é um grupo de indesejáveis, certo? Aí eu coloquei aqui, mas eu poderia chamar de Chuchu, João, Maria, José, qualquer coisa, tá? E eu tenho que habilitar aqui. Pronto. Agora, o que acontece? Ó, eu vou ordenar aqui, eu estou com dois filtros habilitados. Aparentemente são filtros diferentes, certo? Tanto na contagem, no mínimo e tal, mas são conflitantes, porque daqui eu estou dizendo que eu quero 5 e eu só tenho 5 dezenas nessa coluna, e daqui eu estou dizendo que eu não quero a 01, que faz parte dessa daqui. Ora, não vai gerar aposta nenhuma nisso aqui. Vamos pegar aqui, ó.
Vamos botar para gerar 100, 15 aplicando filtros. Olha lá. Quantidade de dezenas desejada por aposta está menor que a quantidade de dezenas. Ah, beleza. É porque eu tenho dezenas definidas no seletor, né? Eu mudei aqui, ó, e não mudei esta condição aqui. Então tem que voltar para todas as dezenas da loteria. É muito bom que esse tipo de coisa aconteça porque acontece no dia a dia, né? Então lá, vou pedir para gerar. Tá gerando. Não tá ficando nada. Pô, aí a pessoa vem, Márcio, socorro! Para o que você está fazendo aí, me atende aqui. Não está gerando aposta, cara. Poxa, eu pedi aqui o filtro. Aí a pessoa não vem aqui, ó, no painelzinho de filtragem que vai mostrar para ela que está sendo eliminado, pô. Pô, mas está eliminando aqui, não é possível. Então a pessoa às vezes não faz, né, aquela análise crítica e quando você está gerando, tá, pessoal? Não mostra aqui os grupos. Por quê? Eu vou parar aqui. Quando o sistema está aplicando o filtro, ele navega por aqui. Então ficaria andando aqui de cima para baixo, aplicando os filtros, e isso deixa mais lento o processo. Por isso que quando você aplica o filtro, oculta aquilo ali, que aí o Windows não mostra, né, aquela animação, e aí com isso melhora o processo, tá bom? Então, a pessoa às vezes não faz uma própria análise crítica do próprio filtro. Né? Ela olha muito só para o nome, ela não olha para o conteúdo e o que está sendo pedido. Então, isso aqui é um exemplo claro de um conflito, tá bom? Outro conflito, olha só. Eu vou pegar aqui, eu vou limpar, né? Desabilitar aqui. Eu posso desabilitar assim. Ah, tá, porque eu limpei, né? Peraí. Assim e assim, tá bom? Tudo desabilitado. Agora o que eu vou pegar, pessoal? O famoso pare ímpar, tá? Que é outro filtro, então pare ímpar. Ah, tem indesejáveis aqui, né? Ó, par e ímpar. Olha aqui, eu tenho ímpares. Por que eu tenho dois ímpares aqui? Eu tenho que ver que um está em contagem, outro está em sequência, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, o ímpar na contagem, tá? E vou dizer que eu quero 9, tá? 9 ímpares. Mínimo de 9 e máximo de 9. Eu estou dizendo que eu quero 9. Se eu botar aqui, eu aceito entre 8 e 9. Então, se tiver 8, aceita. Se tiver 9, também aceita, tá bom? Tá aqui aceitar, né? Se eu mudar para rejeitar, ele vai rejeitar. Mas eu vou deixar aceitar, porque aceitar também é 99% dos casos, tá? Contagem e aceitar é 99% dos casos. Dificilmente a gente usa um rejeitar. Ocorre. Vou habilitar aqui. Tá, beleza, ímpar. E aí, ímpar e par, ou eu uso um ou uso outro. Não há necessidade de eu usar os dois. Ora, se eu sei que minha aposta tem 15 dezenas e eu estou pedindo de 8 a 9 ímpares, quando der 8 ímpares, eu vou ter 7 pares. Quando der 9 ímpares, eu vou ter 6 pares. Isso não é lógico, não tem outra condição, né? Quando eu estou trabalhando com par e ímpar. A mesma coisa é moldura e retrato. Ou a dezena está na moldura, ou ela está no retrato, certo? Eu não tenho dezena que faz parte dos dois conjuntos, tá bom? Então eu botei aqui que eu quero de 8 a 9 ímpares. E aí eu vou colocar aqui nos pares também. Eu vou pegar aqui que está em ordem aqui, né? Então eu vou pegar aqui ó, nos pares, tá? Contagem. Ó, aqui eu tenho dois para contagem, eu posso eliminar, simplesmente eliminar um. Se eu tiver eliminado, basta selecionar a linha do filtro que eu quero, ó, tá? Toda vez que eu faço uma alteração aqui, seja criando, editando ou excluindo, esse arquivo de filtros aqui, tá, pessoal? Padrão, ó, tá nesse caminho aqui, ó, nome do arquivo de filtros de grupos, que está aberto no sistema. O sistema mostra para vocês aqui, ó, tá? Ele tá neste caminho aqui, tá? Dentro da pasta da loteria, que tá dentro da pasta de filtros, que tá dentro da pasta onde está o seu executável. Que aqui, neste exemplo, né, eu estou usando o software de desenvolvimento, então ele está nessa pastinha aqui, tá bom? Eu já vou falar aqui desse conjuntinho aqui de botõezinhos, tá bom? Então eu vou aqui no filtro de pares, agora que só ficou um, eu tirei um duplicado que estava aqui. Vou configurar agora o pares. Vocês viram que eu pedi lá entre 8 e 9, né? Aí eu vou pedir aqui, ó, 5 e 6. Ou seja, se tiver, eu aceito entre 5 e 6 pares, tá bom? Vou habilitar e dou OK. Ora, pessoal, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar com calma. Está acontecendo um conflito. Porque se minha aposta tem 15 e quando der 8 ímpares, tem que ter 7 pares. Mas eu estou dizendo que eu só aceito de 5 a 6 pares. Então, a aposta, quando for aceita no de cima, não vai ser aceita no de baixo. E vice-versa, tá? Tá duvidando? Vamos lá. Vamos botar para gerar. Opa, peraí. Vamos lá olhar aqui o que aconteceu. Ah, peraí. Peraí. É, isso mesmo.
É porque aqui não é E, tá? É OU, beleza? Isso aqui aconteceu não um e sim um OU. Porque quando ela passou aqui, ela foi aceita. Mas quando ela passou aqui, ela também foi aceita. Não seria aceito se eu botar aqui rejeitar. Beleza? Beleza? Deixa eu pensar aqui. Com calma. Não. Porque a aposta ela vai. Vamos analisar, vamos analisar. Ela passa aqui no filtro. Tem 8 ímpares? Tem. Beleza. Esses filtros aqui, eles não são E, tá, pessoal? Isso foi muito bom acontecer, porque o filtro ele é, de certa forma, complicado por causa dessa condição E OU, beleza? Então, aqui, da forma como ficou, os filtros de grupos, eles são assim, ó, passa por esse, passou, ela é aceita. Aí ela passa pelo outro. Passou, ela é aceita. Se passar pelo outro, certo? Então, quando a aposta passou aqui com 8, né? Ela tinha 5. Deixa eu analisar aqui que não era para aceitar, não. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui no nome do par no ímpar. Ah, já sei. Já sei o que aconteceu, tá vendo? É porque pegou aqui no 9 com 6. Ó, 9 com 6, 15, tá? É isso aqui. Excelente, eu gosto que aconteça isso, porque até eu que sou desenvolvedor, quando a gente para aqui, a gente se confunde um pouquinho, tá vendo? Então os máximos aqui bateram. Né? Na verdade, é E, né? Ele passou aqui, mas não passaria por aqui, neste caso aqui, certo? Neste caso aqui, porque são opostos. Então, deixa eu dar uma calibrada aqui. Ó, eu vou pegar aqui e vou baixar para 5 e vou baixar aqui para 4, tá? Agora não vai pegar nunca, porque quando tiver 9, eu vou precisar de ter 6 pares e não vai, o 6 vai estar fora desse intervalo aqui. É isso que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Beleza? Bingo, olha lá, não está gerando, né? Se eu for no meu painel, olha lá, passa pelo ímpar, não passa pelo par, passa pelo ímpar, não passa pelo par, e percebam que está bem equilibrado, tá vendo? É isso que acontece, tá, pessoal? Então, voltando aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede um filtro, que esse filtro conflita com o outro, tá? Essa análise ela precisa ser feita por você. Outra coisa é que se eu quisesse usar um condicional aqui, por exemplo, olha, eu posso colocar aqui, por exemplo, vou tentar forçar aqui, tá? Que a menor dezena da minha aposta, tá? Ela seja isso mesmo, ó. Ela esteja entre a dezena 2, tá? E a dezena 4. Eu estou marcando esse filtro aqui, beleza? Entre a dezena 2 e a dezena 4, ser a menor dezena. Ou seja, se for 1, eu não aceito. Se for 5, eu não aceito, tá? Ou seja, não é 2, não é 3 e não é 4. Se a minha aposta não está começando com a dezena 02, 03 ou 04, né, eu vou rejeitar. Porque eu estou dizendo que eu só aceito se começar com a 2, com a 3 e com a 4, né, nesse intervalo aqui. E aí, ó, tá habilitado aqui, né? Eu venho aqui, vou desabilitar tudo, né? Vou clicar aqui por nome, vou desabilitar tudo. Agora eu venho aqui, ó, na coluna 1, tá? Ou eu posso na coluna 1, que tem a dezena 01, ou eu posso na linha 1. Na linha 1, eu vou dizer aqui que eu quero as 5 dezenas da linha 1. Ora, pessoal, para eu ter as 5 dezenas da linha 1, tá? Obviamente, eu vou ter que ter a dezena 1, beleza? Eu vou botar aqui como ok. Vou clicar aqui para eu saber, olha, fica mais fácil eu olhar de cima para baixo quais são que estão habilitados. Aparentemente, né, não parece conflitar, mas aqui eu estou dizendo que a minha aposta só pode começar com a 2, 3 e 4. E eu estou pedindo todas as dezenas da linha 1. Vai gerar aposta? Não vai. Ó. Vou clicar aqui e vai ficar parado. Eu venho aqui no painel, ó, tá vendo? Eu estou eliminando. Quando passa na linha 1, não passa na primeira aposta da dezena, tá bom, pessoal? Então, eu estou mostrando isso, o vídeo está ficando até um pouco extenso, porque é bom mostrar para vocês que filtro é legal, melhora a nossa performance, mas a gente tem que fazer uso com parcimônia, tá bom? Tem gente que acha que se marcar todos esses filtros aqui, a chance vai melhorar de acertar na loteria, mas não vai, tá bom? A quantidade excessiva de filtros é ruim, elimina muitas as apostas, mas o objetivo do filtro em si não é eliminar aposta, é eliminar desperdício. Por exemplo, se eu pegar aqui na moldura,
e pedir uma análise gráfica, né, da área da moldura, eu vou saber aqui que entre 8 e 11 é o que mais sai na moldura, certo? Então isso me permite pegar apostas, por exemplo, se eu quiser ser bem conservador, toda aposta que tiver 6 dezenas na moldura, né, e 13 para cima, eu posso eliminar, tá bom? Eu posso criar dois filtros aqui, inclusive. Eu crio um na moldura para trabalhar o mínimo e crio outro para trabalhar o máximo, né? E com isso, eu elimino aquelas apostas que têm menos chance, né, de fazer os 15 pontos, segundo esse gráfico de comportamento aqui do grupo de moldura, tá? Eu tenho esse gráfico para qualquer grupo de dezenas que você criar. Selecione a linha do grupo, clique aqui em análise gráfica, né? Estabeleça ali o períodozinho que você quer analisar, que o sistema mostra para você. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, tá bem explicado, bem mastigadinho, tá? Se eu quiser editar é aqui. E se eu quiser, por exemplo, Márcio, criar um novo grupo, cadê a moldura? Vou pegar aqui exatamente a moldura, ó. A moldura, eu vou pegar aqui, eu vou trabalhar, né, com o mínimo dela. Deixa eu olhar aqui novamente. O mínimo foi 6, né? Então, se tiver, botar aqui entre 1 e 6, mesmo eu sabendo que 1 não é possível, mas eu quero botar aqui entre 1 e 6 contagem, eu vou rejeitar, tá? Eu vou habilitar esse filtro aqui. Ok. E agora eu quero trabalhar o período, a parte de cima, né, pessoal? Vou pegar aqui, ó. Eu quero trabalhar agora esse finalzinho aqui, ó. Se tiver acima de 13, eu também quero rejeitar. Então, o que eu faço? Eu vou criar outro filtro de moldura, ó. Vou copiar o filtro. Ele já nasce aqui, ó. Tá vendo? Com o mesmo nome e tal. Tudo bonitinho. E aí eu só mudo aqui, ó. Eu vou botar, se tiver de 13 a 15, contagem também rejeitar. Isso aqui é perfeitamente possível, tá? Agora eu tenho o quê? Dois filtros de moldura, tá vendo? Os dois com contagem e um trabalhando a parte mínima do intervalo e o outro trabalhando a parte máxima. Os dois na opção rejeitar. Olha lá, vou mandar gerar as apostas, tá? Não é nada muito apertado, certo? E agora se eu clicar aqui na aposta lá, todas as apostas que eu clico aqui, aqui embaixo, tá? Eu tenho uma análisezinha estatística desse conjunto selecionado aqui. Então eu posso ver a quantidade de dezenas na moldura, se está me atendendo, tá vendo? Tá aqui, ó, beleza? Eu posso verificar. Eu também posso fazer, ó, exibir o seletor. Quando eu clico aqui, ó, as dezenas do seletor são alteradas e este botãozinho aqui abre este mesmo painel aqui embaixo, aqui em cima, tá? E eu posso, ó, tá clicando aqui na área da moldura ali, ó, e tá verificando ali, beleza? Está tudo de acordo com o que eu solicitei, beleza, pessoal? Então, agora, já passamos por praticamente tudo, falta o quê? Se eu quiser, por exemplo, salvar esse arquivo aqui, ó, eu venho aqui, clico, salvar, o sistema abre nessa pastinha da Lotofácil, que está dentro da pastinha de filtros, que está dentro da área da pasta de instalação de vocês, tá? E vou botar aqui, ó, avançado moldura, beleza? Eu estou salvando esse filtro aqui. Agora ele mudou aqui, ó, olha o filtro que está aberto, o arquivo de filtros, tá? E agora eu quero abrir um outro arquivo. Vou pegar aqui o arquivo normal, que é o padrão do sistema. Tá aqui, abrir. Ele tá igual porque eu mexi. Vocês lembram que eu falei mais há pouco no vídeo, né? Vou botar aqui que quando eu mudo aqui, faço alguma alteração, o sistema salva para mim, para que se faltar energia, eu fechar o programa abrir, volte a configuração que eu fiz aqui, tá bom? Então agora eu já desmarquei, salvou no filtro normal e agora eu quero abrir o de moldura. Olha lá. Vou clicar aqui, abrir, tá vendo? A moldura abre configurada e o filtro normal vai abrir. Aí ele não salvou, né? Porque eu não alterei o filtro, perdão. Então eu estou aqui no filtro normal. Eu acho que só habilitar ou desabilitar não salva. O que salva é eu fazer isso aqui. Tá, agora deve ter salvo, né? Eu vou abrir aqui a moldura, vamos verificar. Tem coisas que eu nem lembro mais que eu já fiz há bastante tempo. Abriu de moldura e agora eu vou abrir o filtro. É isso mesmo, alterou aqui a quantidade, tá? Então, quando eu altero aqui uma configuração do filtro e dou OK, ele salva, né? Então, esse botãozinho de salvar serve para que eu vá salvando vários tipos de arquivos de filtros. Eu posso, isso por loteria, tá? Então, se eu mudar de loteria aqui para Lotomania, vocês vão ver que aqui vai mudar todinha, a tela vai mudar todinha. Tá mudando ainda, ó. Ok, ok, tá vendo? Carregou
agora está aqui, ó, mostrando que está dentro da pasta da Lotomania. Tá bom, pessoal? Então, e se eu quiser limpar tudo aqui, cuidado. Quando eu limpo tudo, ele limpa todo o arquivo e já salva. Tranquilo? Então só use esse botão aqui em extrema necessidade, tá bom? Ah, Márcio, eu apaguei, perdi tudo. Só tem uma alternativa. Cria um por um, alternativa 2. Faz um novo download do sistema, instala, que ele vai com os filtros padrões. E aí você cria aqueles específicos, tá? Que vocês estejam mais acostumados. Lembrando que quando você clica aqui para salvar ou para abrir, o sistema carrega uma janelinha padrão do Windows. Ele sugere que você abra, né, ou salve arquivos dentro da pastinha da loteria. Mas nada impede que você chegue aqui, altere e coloque aonde você achar melhor, tá bom, pessoal? Tranquilo? Era isso, nós esmiuçamos aqui. Foram necessários 40 minutos falando sem parar aqui, certo? Mas nós esmiuçamos tudo que podia falarmos, né, de filtros de grupos de dezenas, tá bom? O assunto foi extensivamente trabalhado, beleza? Não há o que ter dúvidas agora quando a gente falar de filtro de grupos, beleza? Ah, fazer um exemplozinho só da soma, Márcio, para mim? Faço. Vou pegar aqui. Eu sempre uso a Lotofácil, porque a Lotofácil ela é a loteria utilizada por 99% dos brasileiros, tá? Então eu vou pegar aqui a Loto Fácil, olha, todas as dezenas eu vou botar aqui a soma, tá? Vou pegar aqui a soma, olha lá. Mas é esse intervalo aqui mesmo, Márcio? 160, 210? Não sei, vamos dar uma limpadinha aqui, ó, cancelar, né? Aqui na soma, vou clicar aqui, ó, no filtro de soma, vou pedir para análise gráfica, desde o primeiro até o último, né? Aqui, olha lá. Vou dar o OK. E aí eu posso aumentar aqui também, tá vendo? Ó? Ali tá entre 160, né? Que eu peguei aqui, ó, aqui embaixo, beleza? E deve estar ali entre 230, 220, tá bom? E aqui a gente analisa, né, o intervalo ideal para que a gente utilize naquele filtro, tá vendo? Vocês viram? De novo, aqui no Soma, análise gráfica, olha aqui, ó. Ele bota Loto Fácil, estou analisando todas as dezenas, análise de soma. Se eu quiser analisar a sequência, olha lá, sequência de todas as dezenas, análise gráfica, ok, olha lá. A sequência padrão, tá vendo? 3, 4, 5, 6 e 7. 8 dezenas em sequência já começa a cair bastante, tá bom, pessoal? Se eu quiser analisar a sequência na linha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a linha, que está aqui na contagem, eu vou copiar o filtro, vou mudar para soma, tá? Ou sequência, dou OK, beleza? Cancelo aqui. Ele criou a linha 1, deixa eu botar aqui na ordem. Vamos aqui, ó, na linha. Qual foi a linha que eu dupliquei? Foi a linha 2, né? Olha lá, agora eu tenho a linha 2 de sequência e a linha 2 de contagem. Então, se eu clicar na de sequência, clicar em análise gráfica, ok, ó. Agora ele está me dando a quantidade de dezenas em sequência da linha 2, beleza? Pessoal, e assim sucessivamente. Se eu quiser olhar a coluna 1, tá? O intervalo comum, eu venho aqui nesse filtro, vou copiar o filtro, tá? Eu vou colocar aqui que vai ser intervalo, tá? Aqui não interessa, por enquanto, se ele está habilitado, o mínimo e o máximo, se é para aceitar ou rejeitar. Eu estou apenas criando o filtro coluna 1, o tipo de análise intervalo. Dou OK, tá? OK, cancelo aqui. Deixa eu pegar aqui a coluna 1 novamente, ordenar, ó, coluna 1. Agora eu tenho aqui intervalo, coluna 1 e tenho contagem. Então, ó, no intervalo, análise gráfica, dou OK. Olha lá. O intervalo, né? O que é o intervalo? É o espaço entre uma dezena e outra na coluna, tá? Então, ó, sem espaço, ou seja, todas as dezenas grudadinhas uma da outra, né? Eu tive 4,76% das vezes, metade das vezes com um espaço, tá? E se eu somar aqui, ó, quase 82%, certo? Aqui, entre uma e duas dezenas de espaço na coluna 1, tá bom? Loto fácil, coluna 1, análise de intervalo na coluna 1, considerando os concursos do 001 ao 2436. Beleza, pessoal?
Tudo que eu falei aqui para Loto Fácil funciona para Mega Sena, para Lotomania, para Dia de Sorte, certo? A gente acaba usando mais a Loto Fácil como exemplo porque, de fato, ela é a mais utilizada, a mais acompanhada, a mais filtrada, mas né, não é porque mudou a cor da loteria que a gente vai entender que o funcionamento é diferente, tá? Para esse tipo de filtro de grupo. Tudo é grupo de dezenas, é um trabalho em cima do grupo que está sendo feito, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência de sempre e bom proveito nas filtragens para melhorar o desempenho das suas apostas. Ok? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, pessoal.